Alô, alô, está no ar o Espaço Esportivo desta terça-feira, dia importante para o Paraná Clube, afinal de contas, vai rolar o julgamento hoje à noite lá no Tribunal de Justiça Desportiva da Federação. Será que vai rolar o julgamento? Ontem o doutor Domingos Moro tentava tirar o Paraná como terceiro interessado nesta questão. Sérgio Belo, representante do Paraná hoje aqui no Espaço Esportivo, você está otimista ou não? Boa tarde. Boa tarde, Crispim. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos que estão acompanhando o Espaço Esportivo. Estou otimista sim, Crispim. Eu acho que o Paraná Clube tem que entrar como terceiro interessado, sim, até para fazer um pouquinho de pressão, né? No primeiro julgamento, o Domingos Moro, que é um excelente advogado, bateu um pênalti sem goleiro, Crispim. Ele foi lá, fez um teatro, chorou, e ele é muito bom nisso, muito né? Bom. Muito bom. E não tinha um dirigente do Paraná Clube, não tinha um advogado do Paraná Clube, e ele convenceu a primeira turma, e foi unânime a desqualificação do Rio Branco para pagar apenas uma multa. A gente espera que hoje, essa segunda comissão, julgue o caso com justiça. Tá? O Rio Branco utilizou um atleta de forma irregular. Essa que é a verdade. Não quero saber se foi o Rio Branco que errou, se foi a federação, se foi o Mário que errou. A verdade é que houve um erro e tem que se julgar o erro, não quem errou. Eu não quero saber quem errou. Eu quero saber que houve um erro e esse erro precisa ser punido e o Rio Branco vai ser punido. Os outros 11 times, Crispim, tem departamentos de futebol atuante. O Paraná Clube tem o Rafael Zucon, que trabalha de forma firme, trabalha dia a dia com todos os cuidados, toma cuidado com a inscrição do jogador. E o Paraná Clube não errou. O Curitiba, o Atlético não erraram, os outros times do campeonato não erraram. O Rio Branco atuou de forma irregular com um jogador. E já não é a primeira vez, né? O Rio Branco é reincidente desse tipo de caso. O Rio Branco já foi eliminado até de uma Copa do Brasil por 2007. Um jogador inscrito. E mais um detalhe, aí o jogador toma o terceiro cartão amarelo, né? No próximo jogo, o treinador escala o cara para jogar. Aí vai para julgamento, vem a punição, aí vai lá o advogado de defesa argumentando assim, não, pô, a gente se enganou, ninguém se tocou que o cara tinha tomado o terceiro cartão amarelo. E aí, será que vai ser punido? Ele não teve má fé, não teve a intenção de prejudicar ninguém. Mas será que será punido ou não? Ué. E vai abrir um precedente. Não, vai virar bagunça. Vai virar bagunça. Se liberarem e passarem a mão na cabeça do Rio Branco, o ano que vem qualquer clube pode escrever qualquer jogador com erro, daí não vai ter moral para punir. Coloca qualquer Zé Mané lá para cuidar da documentação e não dá nada. Se errar, aí o cara argumenta, não, pô, a gente não teve a intenção, não foi má fé. E o que está argumentando muito é que o Paraná Clube vai ser beneficiado no tapetão, que é uma vergonha, o Paraná Clube caiu no campo. Lógico que isso é uma vergonha. Daqui 20 anos todo mundo vai lembrar que o Paraná Clube caiu para a segunda divisão. Essa marca vexatória de ter caído para a segunda divisão paranaense nunca vai se apagar. A gente caiu, isso é uma vergonha, um vexame, culpa da diretoria, culpa dos jogadores, culpa do treinador, culpa de parte da torcida também que está devendo e não comparece em Vila Capanema. Isso não será apagado. Agora, isso é uma coisa. A outra coisa é a questão de justiça. O Paraná Clube precisa, sim, ser beneficiado, entre aspas, por um erro do Rio Branco. Aí é outra coisa. Uma coisa, outra coisa é outra coisa. Caco Mazanic e o Coritiba aí embalado, pensando na partida do meio de semana contra o Palmeiras pela Copa do Brasil, quinta-feira, 7h30 da noite no Couto Pereira. E o time, como é que tá, Caco? Tudo bem? Tudo legal, né, Crispim? Tudo em ordem. Curitiba que ontem voltou a trabalhar no CT da Graciosa, um trabalho regenerativo, e agora, à tarde, a equipe do Couto Pereira, local da partida de quinta-feira, às 7h30 da noite, o Curitiba faz o seu treinamento definitivo e que pode realmente já determinar quem será o substituto do Marcos Aurélio, que lesionado não vai atuar nessa partida. A oportunidade deve realmente acontecer para o Anderson Aquino, que foi o autor do primeiro gol do Curitiba na vitória contra o Cianorte. Aí o restante do time tem a volta dos titulares, o Emerson na zaga, Lucas Mendes, o Edson Bastos, o Léo Gago volta também, o Rafinha, enfim, jogadores importantes voltando aí. O Curitiba completo, à exceção do Marcos Aurélio. E a movimentação, Crispim, também nas bilheterias e na secretaria do Curitiba, ali no espaço reservado ao sócio torcedor, então aderindo muito, e a gente vai ter mesmo um público muito cheio, como está mostrando aí as imagens. Se não estava lotado contra o Cianorte, mas contra o Palmeiras deve estar completamente lotado, e aí sim sendo determinante para ajudar o Curitiba nesta primeira partida das quartas de final. Ô Cacô, me diga uma coisa, as declarações do Felipão, dando a entender que o Curitiba não ganhou de ninguém até agora, você acredita que é um fato assim de motivação a mais para os jogadores?
A comissão técnica está usando também esse detalhe, não? Olha, de certa forma deve usar, né? Apesar que é muito peculiar isso do Felipão, que com isso também está tentando desestabilizar, até nem é menosprezar, é destabilizar a parte emocional do Curitiba, que entre talvez com uma força, uma vontade maior do que o desejado. Esse é o perfil do Felipão. Mas com absoluta certeza o técnico Marcelo Oliveira, a comissão técnica, vai utilizar isso, mas sabendo que o Curitiba é um time de jogadores experientes e que não vai cair nessa não e vai tentar jogar tranquilamente, né? E o Felipão, como ele às vezes não consegue ganhar, ele gosta de colocar aí um pouco de humor na brincadeira, né? Humor, né? Então tá bom, Caco. Ó, daqui a pouquinho tem um arquivo da bola imperdível, hein? Coritiba 2, Palmeiras 1, Campeonato Brasileiro de 1999. O Alex jogava pelo Palmeiras, recebeu uma homenagem especial antes do jogo no Couto Pereira. Vale a pena ficar ligado e acompanhar. Valeu, Caco, um abraço. Estaremos aqui atentos, Crispim, vendo e a movimentação do Curitiba. E aí, Percy, e esse Curitiba quinta-feira? Isso aí, Crispim, boa tarde, Juninho, Sérgio, amigos em casa. Curitiba é o seguinte, né, Crispim? É muita conversa, assim, absolutamente desnecessária, sabe? Querer desmerecer a campanha do Curitiba, falar que o Curitiba não jogou contra ninguém e tal. Cara, o futebol é assim, a cada 90 minutos é 11 contra 11, entendeu? O adversário, ele pode ter uma qualidade técnica menor ou não, mas, cara, pode acontecer inúmeras coisas numa partida. Um árbitro que tem uma jornada infeliz, um pênalti mal marcado, um impedimento, quer dizer, existem várias situações. O jogo contra o Corinthians Paranaense no Couto Pereira é um exemplo. O Curitiba não jogou bem aquela partida, teve um pênalti marcado contra si, o Edson Basso, quando exigido, defendeu, manteve o 0-0 e depois fizemos um gol e ganhou uma partida de forma apertada. Então, quer dizer, o Curitiba não jogou contra ninguém, cara, e pode até perder para o Palmeiras também, que isso não vai reforçar essa tese. O que o Curitiba já fez, ele já fez. E ele não vai ganhar para sempre, ele não é um time imbatível, não quero dizer aqui que o Palmeiras vem aqui e vai ganhar, pode ser que aconteça também. Então, assim, é no jogo a jogo, cara, sabe? Eu sempre falei aqui no início da Copa do Brasil, quando a gente estava ali pegando Ipiranga, o próprio Caxias e tal, eu sempre falei, cara, respeitar todo e qualquer adversário, né? Eu acho que esse é o caminho no esporte, você não pode menosprezar ninguém. Agora, contestar a campanha do Curitiba, cara, isso é absolutamente incabível. Mas você sabe que uma derrota de vocês agora seria ruim e seria uma tese para a imprensa nacional, cara. Exatamente. A imprensa nacional quer se armar, Está esperando isso. Ia falar que o futebol paranaense é fraco. Exatamente. Como se, por exemplo, no Campeonato Paulista, quem que se enfrenta, cara, além dos 4 grandes. Porque, por exemplo, assim, todo o campeonato estadual, é óbvio que a briga mesmo fica entre os grandes das capitais, no caso, né? É assim em Minas, em São Paulo, no Rio. Agora, o Coritiba, ele não tem culpa se nesse ano, no nosso estado, o Paraná Clube, óbvio, vive essa situação difícil que se meteu aí já há alguns anos. O Atlético esse ano está desestruturado lá e tal. O Coritiba não tem culpa se daí ele está acima, ganhou os clássicos e tudo mais e passou por cima dos times do interior. Agora, se pega o Campeonato Paulista, pô, quem que se pega lá, cara? Oeste, Mirassol também. Então, não, e tem mais um detalhe, os clubes do interior este ano vieram bem mais preparados. Pois é, a gente está conversando, o próprio Operário ganhou as 2 do Atlético, por exemplo. É um parâmetro também que se tem para analisar. Então, cara, na minha concepção assim, bicho, não tem como você querer menosprezar a campanha do Curitiba. Legal. Então tá bom. O que você achou das palavras do Ocimar hoje, hein? Crispim, eu até entendo, primeiramente, boa tarde, você que está nos assistindo. Demorou aí, para né? falar hoje, hein, Juninho? Pessoal aí, o Sérgio, o Percy, o Crispim, boa tarde a todos. Eu sei que o que eu vou falar aqui pode ser contra o que a maioria da torcida do Atlético pensa, né? O meu pensamento sobre o Ocimar Belicenho, ele não é o principal culpado dessa situação toda. O Ocimar, gente, ele era um gerente de futebol, ele não tinha autonomia para contratar, para mandar embora, para dizer isso, aquilo. Ele fazia uma relação de jogadores que, determinado pelo presidente, era a função dele fazer, presidente, esse aqui é tanto, custa tanto, esse é tanto, custa tanto, o salário dele é tanto. Entregava na mão do presidente. E o presidente analisava e falava para ele, contrata esse aqui não, tal. E ele ia lá e fazia, essa era a função dele. Para sobrar mais dinheiro, não? Exatamente, ele não tinha a função dele não era essa, escolher quem, né? Então, assim... Aí traz o mais barato. Traz o mais barato. Foi o que aconteceu aí no campeonato, a gente pôde ver. Então, assim, o Ocimar não é o principal culpado dessa situação que está acontecendo no Atlético hoje. O clima não estava legal para ele, não estava, eu achava que ele não devia continuar também, mas podia ter acontecido antes. Esquece o que passou, o Campeonato Paranaense já era passado, a vergonha já coube a nós passar mesmo, né? E vamos seguir na Copa do Brasil agora,
Quero já nessa primeira participação minha aqui no programa convocar a torcida do Atlético. Sua presença no estádio amanhã vai ser fundamental. Vamos ter que incendiar o Caldeirão de novo, fazer valer a máxima que o Caldeirão é cheio, ninguém pode com a gente lá. Vamos tentar trazer isso de novo para o torcedor, incentivar do começo ao fim e vamos fazer nós, torcedores, a diferença dentro do campo. Já que nós temos uns sem vergonhas lá que veste a camisa do Atlético, vamos nós fazer a diferença, entendeu? Torcida, você é responsável pela vitória amanhã, pela virada e fazer o Caldeirão ferver de novo lá amanhã às 21h50. Vamos ouvir o Wellington Paulista, o atacante do Palmeiras, falando desta partida contra o Curitiba. Pelo que dá para sentir, os caras estão respeitando. A gente sabe que é difícil. Já tá o time montado, o time certinho, né? Quando tá vencendo, tem muita sequência de vitórias, assim, a gente acaba ganhando do time, o time acaba tomando um baque. Então acho que o único jeito pra gente é ir lá e vencer, e é isso que a gente vai em busca. Palmeiras é time grande, acho que qualquer torcedor que sabe que a gente vai jogar fora de casa ou dentro de casa quer que o Palmeiras ganhe, e nós também estamos em busca disso. Tem Valdívia para pegar o Curitiba, saiu machucado. Outro que está de fora também é o Cicinho. E aí é o seguinte, o Curitiba tem 23 vitórias consecutivas, 6 vitórias na Copa do Brasil, aproveitamento de 100%, 6 jogos, 6 vitórias, marcou 13 gols. O Palmeiras na Copa do Brasil, 5 jogos, 5 vitórias, marcou 14 gols. Essa é a campanha do Palmeiras. O forte mesmo do Palmeiras, na verdade, é a defesa, né, Crispim? É uma defesa muito sólida mesmo. Tomou poucos gols no Campeonato Paulista. Danilo vem aí. De novo, né? Mas assim, o Wellington Paulista falou ali que o Palmeiras é time grande. Realmente, lógico, o Palmeiras é o time do eixo de São Paulo, né? Cara, mas o Curitiba também, principalmente dentro de casa, também é um time muito grande, cara, muito forte. E tal qual o Juninho fez, convocando a torcida rubro-negra para assistir o jogo contra o Vasco, é hora da torcida do Curitiba mais do que nunca, cara. Até inclusive sempre puxo a orelha do pessoal aí, porque, pô, cara, campanha de 23 vitórias aí e tudo mais, e, sabe, lugares no Couto Pereira vazio. Sabe, a gente ouve assim nos mais velhos, assim, pô, na década de 70, Curitiba com aqueles timaços e tal, aquelas campanhas memoráveis lá e tal, o estádio sempre lotado. Pô, nós estamos batendo a marca até daqueles timaços da década de 70 e cadê a torcida? Sabe, quinta-feira é o dia de, cara, de ficar a gente pra fora do Couto Pereira, né? Isso de forma, lógico, não correta, né, no sentido assim, de que é isso que a gente quer. Cara, o Couto Pereira lotado, temos que fazer pressão, mostrar pra mídia paulista, principalmente, sabe, que o Curitiba pode, de repente, até perder essa partida. Mas ele vai vender muito, mas muito caro a derrota. Não vai ser pela boca, como o seu Felipão tá pensando que vai ser, porque peixe morre pela boca. E numa matéria, viu, Sérgio, hoje pela manhã eu acompanhei de uma emissora de São Paulo, eu senti assim um tom de ironia. O grande Curitiba. O Palmeiras vai pegar o grande Curitiba. Não sei. Então, assim, eu falo... Sabe, essa matéria. Então, assim... O que você sentiu? Com certeza tinha ironia. Um toquezinho de ironia, né? Primeiro do Wellington. Exatamente. Paulista, meu Deus. Passou 2 anos aqui no Pará, fez um gol. Exatamente, cara. Então, o Palmeiras é um time de tradição, claro. Mas, cara, tá se criando tanta celeuma em torno desse jogo. Quantas vezes o Curitiba no Campeonato Brasileiro mesmo que foi... Veio, ganhou do Palmeiras ao natural, foi lá em São Paulo também perdeu ou ganhou, sabe? Estão querendo criar um clima que não existe, cara. E o Curitiba, você pode ter certeza que vai mostrar dentro de campo toda a força e o porquê dessa campanha feita até então nessa temporada. Percy, o que eu quero dizer é o seguinte, não sou aqui advogado do Curitiba não, mas o Felipão não tá com moral nenhuma para ficar falando. A torcida, parte da torcida não gosta dele, bateu boca com o Tite no jogo lá, o Tite já colocou ele no lugarzinho dele, chegou a hora do futebol paranense mostrar sua força. Exatamente. Cara. Porque agora chegou a chance de ter uma final Atletiba na Copa do Brasil, que isso pro futebol paranense seria sensacional. Tá certo que tá certo que o pessoal ia morrer do coração na semana, ia ser nesse sentido, legal. Juninho, eu até participei, né, Crispim, no programa lá da Rádio Transamérica, também com o nosso amigo Rafael Porto lá. Papo de craque. E assim, a gente falou, inclusive, justamente isso, cara, o Curitiba, né, ele não precisa provar nada pra ninguém, sabe? E é no jogo a jogo, E assim, querem transformar, diminuir as nossas façanhas aí e tal, porque o Campeonato Paranaense, entendeu? É hora realmente, cara, eu falei assim, se o nosso Campeonato Paranaense fosse tão realmente fraco como querem apregoar, por que teríamos 2 clubes entre os 8 da Copa do Brasil? Exatamente. Por que São Paulo colocou também só 2, o Rio também só 2 nessa fase? Então, cara, vocês vão engolir com farinha o Curitiba, vocês podem ter certeza. Tá legal.